Bem-vindos ao canal Servidores Públicos Unidos do município de Taubaté. Me chamo Cleiton Carvalho. Este canal tem o intuito de divulgar informações dos servidores para os servidores públicos do município de Taubaté. Não esqueça de dar o seu joinha para ajudar na nossa divulgação e de se inscrever no canal para receber as notificações dos novos vídeos. A notícia que não quer calar. Nas últimas semanas, uma notícia bomba sobre o desvio do plano de saúde dos servidores circulou na imprensa do nosso município. No último dia 23 de julho, o jornal O Vale publicou uma cronologia sobre a saga do plano de saúde. Até o fim de março de 2013, o plano de saúde dos servidores da prefeitura era ofertado pela FUS. A entidade ligada à Unital administrava o hospital universitário. Com a transferência do hospital universitário pela atual gestão para o governo federal, em abril daquele ano, a assistência aos funcionários municipais deixou de ser prestada. Para substituir o plano anterior, a prefeitura e o sindicato dos servidores anunciaram uma parceria em abril de 2013. Pelo convênio, os servidores poderiam aderir ao plano de saúde contratado pelo sindicato e o município repassaria à entidade quantias para reembolsar parte das despesas. Na reportagem eles falam em subsídio, mas não existe subsídio, e eu vou explicar mais para frente o porquê. Para solucionar o problema, o prefeito Ortiz Júnior enviou à Câmara em março de 2014 um projeto para regulamentar a intermediação do plano de saúde e também a concessão do reembolso pelo município. O que o Vale não menciona é o teor da lei, mas antes vamos falar o que diz a lei orgânica do município. No artigo 53, compete privativamente ao prefeito a iniciativa dos projetos de lei que disponham sobre criação e extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundações, bem como a fixação de aumento da respectiva remuneração. E no artigo 56, compete privativamente ao prefeito prover e extinguir os cargos públicos e expedir os demais atos referentes à situação funcional dos servidores. Isso significa que tudo relacionado aos servidores parte exclusivamente do prefeito. E o que vai dizer a Lei 4.901 de 2014? Em seu artigo 2º, ela diz que serão subsidiados, na verdade reembolsados, que no artigo 1º diz reembolso, planos de assistência médica, ambulatorial e hospitalar devidamente registrados na Agência Nacional de Saúde, ficando a Prefeitura Municipal, através do Departamento de Administração, autorizada a formalizar o credenciamento de operadora de plano de saúde e se interessar por consignar pagamento e olerite do servidor. Ou seja, os planos de saúde poderiam diretamente fazer contrato com a prefeitura. Porém, no parágrafo 2º desse mesmo artigo vai dizer: o reembolso só será realizado com repasse direto a operadoras do plano de saúde, entidades de classe e fundações, devidamente cadastradas junto ao Departamento de Administração da Prefeitura Municipal, como consignadas e após a autorização do servidor. E por que não é subsídio, como o sindicato e a prefeitura insistem em colocar os termos? É um reembolso. Subsídio é aquilo que as empresas de ônibus têm. Independente de quem utilize o transporte público, elas recebem um valor para poder custear as passagens. Já no reembolso, é só referente àquele valor, àquela situação em específico. Por exemplo, no nosso lerite aparece na coluna da esquerda o valor do reembolso, como está a nomenclatura, inclusive no lerite, reembolso. E na coluna da direita, o desconto. Se não houvesse desconto em folha de pagamento, o servidor pudesse pagar diretamente o plano de saúde, iria aparecer só na coluna da esquerda como um provento. Se não tivesse esse reembolso, fosse só o desconto, como é esse outro valor que aparece logo acima aí de 696, é só o desconto. Então, o reembolso é feito e descontado em folha de pagamento, por isso ele aparece nos dois campos e deixando claro, como o artigo 1º da lei diz, é um reembolso, não subsídio. Após a sanção da lei, Sindicato de Servidores e a FUNCABS, que é a Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Unital, procuraram a prefeitura para fazer a intermediação do plano de saúde, mas apenas o sindicato foi aprovado pelo governo, voltando a oferecer o serviço a partir de dezembro de 2014. A FMT também poderia ter procurado e não procurou. Aqui eu lhes faço a seguinte pergunta: se o reembolso pode ser feito às operadoras credenciadas, podendo a prefeitura fazer o repasse direto a essas, por que então foi credenciado apenas o sindicato, obrigando que os repasses forem feitos apenas para esse? Por que a FMT não procurou tal credenciamento? Por que as operadoras não puderam ser credenciadas diretamente? No início de 2017, houve um imbróglio entre sindicato e Policlin, uma das operadoras que oferecia plano de saúde aos servidores. A Policlin tentou a rescisão unilateral de contrato, mas o sindicato obteve uma liminar na justiça para impedir isso. Em retaliação, a empresa divulgou as tabelas, tanto na sua sede quanto nos prontos-socorros, para informar os funcionários qual era o custo mensal de cada perfil de segurado. Em 2018, após muito bater cabeça com a Defensoria Pública, esse servidor que você
vos fala, consegui ingressar com uma ação contra o sindicato pelos valores dos dependentes, que também é superfaturado. Para quem me conhece sabe que eu tenho 2 filhos menores de 18 anos. O valor a ser cobrado por padrão enfermaria pelo sindicato é de R$ 239,39. Porém, a Policlin recebe apenas a quantia de R$ 160,68, valor atualizado tirado no último dia 4/8, segundo o print. A advogada que entrou com a minha ação à época também tentou entrar com a ação em referente à minha parte, a do titular. Porém, o Ministério Público recusou sem nenhuma explicação, mas a explicação viria logo a seguir. A denúncia do próprio já estava em curso e por isso foi recusada o meu processo. Primeiro eu vou explicar o porquê que o plano de saúde está com esse rolo todo, com valor que era para ser cobrado de um jeito, de outro, superfaturamento aqui e ali. O que acontece? Primeiro eu vou explicar um mito entre os servidores. Não é venda casada você precisar se filiar para poder ter direito ao plano de saúde. Vamos pegar exemplo a FMT, né, Associação dos Funcionários. Para você utilizar a piscina, para utilizar as quadras, você não precisa ser sócio. Da mesma forma, para poder utilizar o plano de saúde que foi feito pelo sindicato, você precisa ser sindicalizado. Planos de saúde coletivos só podem ser feitos por CNPJs, não por pessoas físicas. O sindicato pode fazer o plano, a prefeitura, a FMT. Então é por isso que não é ilegal a cobrança de ser associado para poder ter direito ao plano de saúde. Os planos de saúde coletivos podem ser feitos de duas formas. Primeiro, por faixa etária, que é o que a gente tem hoje pelo sindicato, e por média de vidas. Esse último utilizado pela maioria das empresas, onde se é cobrado um valor igual para qualquer faixa etária. O sindicato tem com a Policlin e com a Unimed um contrato por faixa etária. Quando denunciado em 2017, segundo a reportagem do Vale, o sindicato alegou que a prefeitura exigiu que o mesmo cobrasse por média de vidas, para não onerar os servidores mais velhos. Porém, a prefeitura nunca confirmou essa informação de que teria ordenado a adoção do preço médio. A questão aqui é, por que o sindicato resolveu por conta própria cobrar média de vidas, sendo que há a forma de contrato por média de vidas? Por que ele fez um contrato por faixa etária se ele queria cobrar por média de vida? Será que dessa forma a operadora é quem determinaria o valor, não deixando margem para o sindicato definir os próprios valores como ele fez? Aliás, aqui eu vou fazer um adendo de uma demanda que surgiu nos últimos dias. Vários servidores aposentados têm nos procurado, a Comissão de Servidores Unidos, informado que o sindicato os estava cobrando das mensalidades do plano de saúde diretamente em dinheiro ou em cheque ao portador. Eles não aceitavam cheque nominal e esses cheques eram sacados direto na boca do caixa, não deixando assim rastro de, na hora do imposto de renda, o valor declarado pelo sindicato era muito menor do que os servidores vinham pagando. Gostaria de saber o porquê de não ser feito o desconto em folha de pagamento pelo IPMT, como é feito na prefeitura. E após a publicação das reportagens, de todo esse movimento dos servidores, a Promotoria do Patrimônio Público, que atua na esfera civil, passou a investigar o caso. Em outubro de 2019, o Ministério Público denunciou à Justiça a existência de uma fraude contábil por parte do sindicato, que em apenas 10 meses analisados apontou que a entidade recebeu quase 1,7 milhões a mais do que deveria. No entanto, nenhuma pessoa física foi denunciada nessa ação. Os réus são o sindicato e a prefeitura, e essa ação ela corre em segredo de justiça. No dia 1º de novembro de 2019, a pedido do Ministério Público, a Vara da Fazenda Pública de Taubaté concedeu uma liminar para determinar que a prefeitura suspendesse os repasses ao sindicato e passasse a fazer o pagamento diretamente às operadoras. No dia 27 daquele mês, após recurso do sindicato, o Tribunal de Justiça suspendeu os efeitos da liminar. Desde então, o sindicato voltou a intermediar o plano de saúde. Vale lembrar também que na reportagem do G1 em 6/11 de 2019, cita que a prefeitura também recorreu desta liminar. Ou seja, a prefeitura que diz, atualmente está processando o sindicato, que desde então vem pedido muitas vezes para que seja informado o que está acontecendo através do atual secretário de Planejamento, Diego Bueno, por que ela entrou com esse recurso ou por que ela aceitou o recurso, já que ela também desconfiou que havia fraude fiscal? Já aqui já é a segunda pergunta que eu faço a respeito da atuação da prefeitura, a lei, e por que ela não passou a fazer o repasse diretamente à operadora, já que esse repasse seria menor, segundo o que o Ministério Público tem apurado. Com base na investigação, a Promotoria do Patrimônio Público
Público na esfera civil e a GAECO passou a apurar o caso também na esfera criminal. E nessa última quarta-feira, dia 22/7, fez uma operação para cumprir 11 mandatos de busca e apreensão em Taubaté, Caçapava e Ubatuba. Entre os endereços que foram alvo da ação estão o gabinete do vereador Guará Filho e a casa do parlamentar, lembrando que ele é atual presidente do sindicato, apenas está licenciado, onde foram apreendidos celular, computador, R$17 mil em dinheiro. Além de buscas realizadas, a justiça ainda determinou o sequestro de 3 imóveis de alto padrão e uma lancha essa que em outra reportagem aparece com o nobre vereador, a fim de assegurar futura reparação de eventuais danos ao erário. Minha interpretação das reportagens e das apurações do Ministério Público fica a entender que os desvios foram apenas sobre os reembolsos. É como se o sindicato tivesse 2.000 sócios no plano de saúde e informava a prefeitura que tinha 3.000. Como não havia fiscalização, a prefeitura repassava todo esse valor. Mas, como eu já demonstrei nos valores cobrados dos dependentes e os relatos dos aposentados, além, da discrepância do contrato que era para ser por faixa etária e resolveu fazer por média de vida, o desvio não é sobre esse reembolso, mas é sim feito diretamente dos servidores que pagam 2 vezes pelo mesmo plano. A gente recebe o reembolso e ainda paga o dobro do valor desse reembolso. É como se não tivéssemos o reembolso e esse valor fosse todo repassado direto para o sindicato. O Ministério Público não divulgou nomes dos envolvidos, mas apontou que a suposta organização criminosa seria integrada por particulares e por pessoas pertencentes aos quadros dos poderes legislativo e executivo, ou seja, há pessoas investigadas na Câmara e na Prefeitura. O Vale, em reportagem do dia 29/7, menciona que o Ministério Público aponta como mentor do esquema o atual presidente licenciado do sindicato e vereador Guará Filho, e que há pessoas do Palácio do Bom Conselho envolvidos. Citados em outra reportagem de 21/7, o atual secretário municipal de planejamento e ex-diretor administrativo Daniel Bueno. Voltando um pouquinho no tempo, no site do sindicato, encontramos a seguinte postagem sobre a assinatura do contrato do plano de saúde, onde estão na foto o atual presidente licenciado do sindicato, agora vereador Guará Filho, o ex-diretor e atual secretário municipal de planejamento Daniel Bueno e o ex-secretário de governo e planejamento Eduardo Cursino. Quando a reportagem cita que há pessoas do Bom Conselho envolvidas, acaba aí ou teria mais? Acabar com a FUST, criar a lei do plano de saúde, credenciar apenas o sindicato quando a Funcabis também tentou o credenciamento. Será mesmo que o Guará Filho, naquela época, era um mentor com tanto poder para fazer todas essas decisões? Essa pergunta eu deixo para o GAECO e o Ministério Público nos responder o mais breve possível, pois é o nosso dinheiro que está em jogo. Muito bem, pessoal, por hoje é isso. Agradeço a atenção de todos. Reforçando, teremos eleições no sindicato sim, a Chapa Renovação conta com vocês. Teremos eleição também na FMT e também lançaremos uma chapa para concorrer, uma vez que aquilo que é do servidor tem que ser administrado pelos servidores. Obrigado e até a próxima.